Fala, torcida tricolor, fala, fanático. Começamos a nossa luta contra o rebaixamento. Infelizmente, eu imaginei que a gente tivesse livrado aí do fantasma, né, da má fase, né, com o título paulista, mas infelizmente não, né? Infelizmente a gente estamos aí numa fase muito ruim, né? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas situações que aconteceram aqui no decorrer do dia, né? Principalmente sobre um possível racha no elenco, sobre a reunião que a diretoria teve com o Crespo, né? E sobre as novidades ali do estado clínico ali de alguns jogadores. Vamos lá, rapaziada. É triste, né? Hoje eu tava aqui conversando com a minha esposa falou assim, nossa, e o São Paulo estava tão bem, e porque ela viu eu acompanhando as notícias, viu eu criando a pauta pro vídeo de hoje, enfim, viu, né, a insatisfação e principalmente acompanhou, né? Ontem eu até comentei com um amigo meu, e falei, poxa, ontem a gente faz o maior esforço, conciliei algumas coisas pessoais para poder assistir o jogo, com aquela, né, aquela intenção de fato ver o seu time sair da má fase e deu no que deu, né, rapaziada? Vamos lá começar pelas notícias um pouco menos polêmicas, né? Infelizmente, aí assim, não tem como não ficar... O Miranda, que tá fazendo um esforço gigantesco para começar as partidas, ele sentiu a panturrilha esquerda, ele tá com a mialgia, sei lá o que é isso, eu sei lá qual é a gravidade disso. Até, inclusive, eu gostaria muito que o Dr. Sanches, né, que está há 35 anos aí no São Paulo, que ele pudesse ter um lugar de fala, né, nas redes sociais, ou que a diretoria incentivasse ele. Não, vai lá explicar, vai dar coletiva. Vamos, cadê a transparência? Porque, assim, é impossível a situação hoje do São Paulo. A gente tem má fase de tudo quanto é lado, e agora a má fase é no departamento médico. A gente simplesmente não tem os caras ali recuperados ali. Ah, mas teve muitos jogos. Ok, mas esses muitos jogos já foram. Agora tá basicamente no tradicional, 2 jogos por semana ali. E aí ele sentiu. Então não foi avaliado. Provavelmente não. Ele é dúvida para o jogo de quarta-feira contra o Internacional. E vamos jogar no Beira-Rio. Você já sabe, o Internacional não tá bem? Beleza. E o São Paulo tá de que jeito? Foi feito, nas redes sociais levantaram os dados ali, fizeram um levantamento dos clubes que foram rebaixados quando eles estavam na 9ª rodada, qual que era a pontuação. Basicamente todos os clubes ali, acho que o São Paulo hoje tem 5 pontos, todos os clubes ali, o que tinha menos tinha 6 pontos. Mas, ou seja, todo mundo que foi rebaixado estava ainda melhor do que o São Paulo está hoje na 9ª rodada do Brasileiro. Então é lógico que a situação é grave, a gente luta. Ontem, nós efetivamente fomos eliminados do campeonato de pontos corridos. Minha gente, campeonato de pontos corridos nós fomos eliminados. Nós não vamos ganhar o Brasileiro. A gente tem que lutar para tentar se classificar na Libertadores, que já é muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter uma colocação alta. E tem outro ponto muito relevante. Se você não considerar o Brasileiro, você só vai para a Libertadores se for campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil. Qual é a condição do São Paulo ser campeão de uma dessas taças? Olhando para o cenário. Eu queria que você aí refletisse. Então, assim, eu tô conversando com bastante gente ali que acompanha o canal, tá mandando mensagem, o pessoal tá muito envergonhado, tá muito preocupado com a situação do time, porque você cria uma expectativa muito grande e no final das contas você percebe má vontade de jogadores. E eu vou chegar nesse assunto ainda. Mas vamos lá, outra notícia importante, a Arboleda voltou hoje, então hoje teve treino no CT da Barra Funda, às 10, em torno das 10h30, o treino voltou com o Crespo já, né, que o Crespo voltou aos trabalhos depois da quarentena aí do Covid. E o que acontece? O Arboleda tá treinando. E aí muitas pessoas... assim, gente, é lógico, a gente vai avaliar, mas assim, é inegável. As pessoas que... Todas as opiniões são válidas e ninguém aqui é dono da razão. Mas vamos analisar friamente que o Arboleda ele em campo, ele dá muito mais segurança do que Diego Costa, do que Bruno Alves, do que... Ele só não vai ganhar talvez do Miranda. Mas tem um ponto que ele tem vantagem com o Miranda. A saúde física é mais novo. Isso ele ganha, ele não se machuca, não se cansa, é assim, a vida é assim. Claro que o Miranda tem mais bola que ele, mas você, olhando a zaga com Arboleda e Miranda, é outra zaga, gente, é outra zaga. Então, vamos lá. Então foram essas notícias. E aí a gente tem algumas notícias a respeito do... Vamos lá.
dessa reunião que aconteceu no São Paulo, né? Da reunião que aconteceu. Isso é um assunto um pouco mais polêmico. O que acontece? Os jogadores, hoje, né? Todas as mídias sociais aí noticiaram os bastidores de que houve uma reunião com o Belmonte, o Muricy, o Rui Costa, o Júlio Casares e o Crespo. Uma reunião de aproximadamente 3 horas. E assim, eu vi gente, né? Muitas pessoas, pô, o presidente não cobra, deveria fazer alguma coisa. Aí beleza, aí ele fez a reunião. E aí alguns locais onde eu andei lendo falaram, reunião não serve pra nada, pra que fazer, assim, né? O cara tem que fazer alguma coisa, agora alguma coisa e várias coisas precisam ser feitas, né? E tem que começar por alguma. Então vamos lá, ele fez uma reunião de 3 horas cobrando o Crespo. O Crespo, ele precisa ser cobrado? Evidentemente que sim. O Crespo, ele tem muita culpa. Todos já sabem, ou boa parte das pessoas já sabem, que aquela substituição bizarra, tirando o Reinaldo da partida e colocando o Vitor Bueno, pelo que se sabe, e foi apurado, até porque na live do Arnaldo e do Tirone, o Arnaldo confirmou com o Muricy, né, assim, off na live, de que o Muricy também não estava entendendo a substituição, de que o Crespo ficou puto com isso. Né? Tanto é que acabou o jogo, vocês podem podem reparar, né? Acabou o jogo, demorou pra caramba pra rolar aquela coletiva. E por quê? Porque estavam no vestiário combinando o jogo. E o pior, o assessor de imprensa do São Paulo escolheu as perguntas, leu, não foi ao vivo não, assim, né, real time. Não, leu e mandou o Brando responder lá, ou seja, com todo o discurso ensaiado. E as perguntas tudo ensaiadinho, um bando de pergunta medíocre, porque a pergunta mais importante era: por que você fez aquele tipo de substituição quebrando o esquema tático numa partida que estávamos ganhando? Não foi feita a pergunta. Bom, voltemos aí à questão da reunião. Então, o Crespo precisa ser cobrado? Sim. Ele teve erros contra o Santos, por exemplo, aquela marcação individual ridícula, que tomou um baile do Fernando Diniz. Isso é um ponto. O erro do Crespo é evidente que ele vem cometendo erros. Nomear esse Brando aí já dá pra ver que é enfim, talvez não tivesse ninguém lá, mas colocasse o Visoli, qualquer pessoa que fosse, mas assim, o cara não tinha condição ali, né? Ou a comunicação deveria ser um pouco mais próxima, porque o Brando fez muita merda. Essa que é a verdade. Então vamos lá. Tem essa situação, certo, pessoal? Tem essa situação. O Crespo foi cobrado? Foi cobrado e deve ser cobrado. Agora, muitas pessoas estão ali incendiando ali a rede social, dizendo que o Crespo tem que ser mandado embora. Mandado embora, a gente ficou 1 ano e meio com um cara que não sabia o que fazer com o time. Deixou a gente simplesmente cada rodada mais humilhada, cada rodada que passava sendo mais humilhado. Perdemos o Campeonato Brasileiro mais ganho da história dos pontos corridos. Então, assim, o Crespo acabou de ser campeão. Tem um monte de justificativa que pode dar, sim, digamos, crédito para ele. Ele precisa de tempo, fato, ele precisa de tempo. E aí, eu vou fazer um comentário a respeito qual que é o efeito desse tipo de reunião. O Crespo foi cobrado, só que aparentemente o que foi noticiado, inclusive nos canais aí de alguns também geradores de conteúdo e tal, o que foi falado é o seguinte, que o elenco está sem confiança, que o elenco não tem ali... O Crespo precisa recuperar, ou seja, a responsabilidade do Crespo de gerar essa... Gente... O Crespo não é mágico, né? Legal, a responsabilidade dele é do time, só que é o seguinte, encerra essa página, legal, cobrança feita para o Crespo, ok, dá um cheque aí no checklist. E agora a cobrança dos jogadores. Jogadores mortos em campo. Jogadores que você chama para substituição, o cara tá dormindo, tá com moletom, tá com touca, tá com meia, o cara vem numa preguiça infernal. Não tem um comentarista que não repare nisso. É um cara que não tem fome. No Campeonato Paulista, todo mundo gritava no banco, agora tá todo mundo com friozinho, encolhido, o treinador tá lá na beira do campo, não consegue motivar a equipe. Então, sabe o que acontece? No meio disso, precisam ser feitas cobranças, porque assim, no meio de toda essa confusão, hoje ainda surgiu um outro ponto, racha no elenco, os jogadores argentinos versus os brasileiros. Por quê? Basicamente, estão com ciúmes do Rigoni. Aí assim, rapaziada, não criem teoria da conspiração. Sabe o que acontece? Eu até acreditaria nesse racha se os jogadores que o São Paulo tivesse no campo fossem jogadores com fome de bola, jogadores malacos, jogadores vencedores, jogadores que se incomodassem com o banco de reservas. Como é que você vai criticar a escalação de um colega seu se você não demonstra? Não é nem futebol, porque aí a gente fala, não, mas então demonstra em campo futebol. Às vezes o cara até quer, mas não consegue.
Só que esses caras não querem. É só você olhar para a cara de descontentamento do Rojas, do Galeano, que é um jovem, do Vitor Bueno, do Pablo. Esses caras não estão nem aí. Do Igor Gomes, que está aí há muito tempo, que ele já deve ser até, daqui a pouco ele já até pai já de família, se não for, né, não sei da vida do cara. Mas o cara não fica chamando o cara de menino até quando? Não existe essa. Né? O cara já é um homem, já é um homem feito, né? Então, assim, já ganha muito bem para responder pelos seus atos. Então, assim, você olha, não existe racha. No meu ponto de vista, não existe racha. O que existe é um bundabolismo eterno no São Paulo. O São Paulo há anos trocou... por que o São Paulo está tanto tempo na fila? Trocou vários treinadores, mas há muitos anos com muito jogador medíocre em campo. Muito jogador que não merece estar vestindo a camisa. Então, meu descontentamento vai para esses jogadores. E eu fiz aqui eu fiz uma colinha aqui, porque teve um Twitter do Milton Neves, né? Ele, basicamente, eu não vou falar, não vou abrir aspas, mas basicamente ele falou assim, olha, na minha visão, o que aconteceu é o seguinte, todo mundo ficou com medo na chegada do Crespo, todo mundo, até o Daniel Alves, todo mundo com medo, o Crespo chegou, todo mundo foi lá, comeu a grama, aceitou tudo o que ele falou. Quando perceberam que o Crespo era boa praça, boleiro, queria ser amigo, eles montaram. Aí foi só esperar o Crespo também. O Crespo ficou doente, não sei o quê. Sabe o que fizeram? Já fomos campeões, agora já era. Aí eles montaram. E agora fica na missão do Crespo ter que incendiar de novo o grupo. E isso não é justo. Não é justo porque um bando de jogador como esses aí, são eles que estão enterrando o time. Porque são eles que entram em campo. Os erros da comissão técnica a gente não descarta, mas os erros dos jogadores precisam ser falados. Então a comissão precisa sim, a diretoria, sim, fazer uma reunião fechada com esses jogadores e fazer as cobranças devidas. E eu vou dizer o seguinte, sabe, a gente já vinha falando de alguns pontos, na partida, senhor Reinaldo, largou a partida, tá passando mal, cara, come grama, vai lá, faz falta, toma um amarelo e para o jogo. Lisieiro tomou um drible e fez uma falta ridícula. Senhor Nestor, não marca ninguém, tomou um drible infantil. Volpe ele é o seguinte, você olha, ele não sai debaixo da trave, ele é um cara que tem medo de se machucar, nunca disputa uma bola, se não for a zaga tirar, ele nunca disputa uma bola com medo de se machucar, né? Parece uma bonequinha de porcelana debaixo do gol, é assim que o Volpe se comporta. E na bola que ele foi, naquele chutaço do Arthur, ele imaginou, não vou ir, ele recolheu o braço para ele cair direitinho, para não se machucar. Aonde você pega qualquer jogador ali com fome, o cara vai numa ponte e não quer nem saber como vai cair, ele voa. Faz o seguinte, olha a falta que o Rogério Ceni defendeu contra o Gerrard no Mundial de 2005. É só olhar aonde o Rogério Ceni foi na bola, né? Então veja só, e foi muito mais difícil. Então, quando você está mentalizado, ele está focado, você consegue. Considerando tudo isso, para mim é o seguinte, o São Paulo, a diretoria deveria estar agora, porque o que vai surgir nos próximos dias, e eu vou fazer vídeos aqui na semana, o que vai surgir nos próximos dias? Aquecer uma conversa com o Caleri, com o Maicon, e eu vou dizer para você, nós precisamos mesmo, porque a gente não tem zagueiro, talvez esses caras não resolvam o nosso problema, e não é para ser um cala-boca na torcida do São Paulo, a gente precisa compor o elenco, nós não temos reservas, nós não temos um titular camisa 9 e não temos reservas na zaga. Então esses caras seriam muito bem-vindos. E como só são, entre aspas, apenas o salário, a diretoria tem obrigação de avançar com esse tipo de negociação. Tem obrigação. E aí, para finalizar, o que eu falo para vocês? É o seguinte, a diretoria de São Paulo deveria estar agora reunida lá e identificando o seguinte, Daniel Alves voltou da seleção olímpica, tchau. Vamos rescindir o contrato. E pegar, alguns jogadores não jogam mais no São Paulo. Pablo, Vitor Bueno. O que eu vou fazer? Seguinte, deixa ele escanteado. Se ninguém quer comprar, deixa escanteado. Mas não veste mais a camisa do São Paulo. E mostra para os jogadores que você vai colocar um sub-20 para compor o banco, porque é o seguinte, o sub-20 está lá com vontade, não está cansado e ganha pouco. Beleza, rapaziada?